shake before you. The mountains shake before you. Deixa eu desconectar aqui a musiquinha que eu estou escutando para a gente começar a nossa live. Me empolguei. Me empolguei, amadas, né? Estava aqui escutando uma música da La Rue. O nome da menina é um pouco meio estranho, né? Parece a rua, né? La Rue Howard, né? Uma música de 2013, é Grande Eu Sou, é uma música em inglês muito incrível, né? Eu gosto demais dessa música, assim. Eu gosto demais até porque o tom, né, o timbre vocal da guria lembra a voz da minha mãe, aí eu gosto pra caramba por causa disso também. Tá, vou aguardar um pouquinho, né? Vou aguardar mais uns 5 minutinhos aqui para a gente estar, para entrar mais algumas pessoas, né? Ou pelo menos mais uns 3 minutinhos, né? Começar umas 8h05, assim. Senão a gente vai tocando o barco, né? Porque era para ter feito ontem, mas aí tivemos alguns problemas técnicos. E aí não deu para fazer ontem, e aí a gente já conseguiu ajustar para fazer tudo hoje, assim, né? A nossa última live, como prometido, ela vai falar sobre o que aconteceu, né? Sobre a perda das coisas, sobre a distorção da identidade, como é que nós, mulheres, acabamos nos vendo depois da queda, como a gente começou a ser tratada, como a gente começou a se tratar também. Então, a gente vai falar sobre isso, né? Porque é muito importante a gente ver o que aconteceu de errado, né? Para a gente poder consertar. Porque não dá para começar a consertar uma coisa se a gente não consegue enxergar onde está o erro. E por ser um assunto bem delicado, minhas queridas, eu quero que vocês não permitam nenhum sentimento de vergonha ou culpa, né? Que pode ser muito normal acontecer isso. Né? De na hora da gente estar falando, de eu estar falando algumas coisas, você identificar essas áreas na sua vida e você ficar envergonhada. E eu quero dizer que a vergonha, ela precisa ser corretamente tratada. Porque quando a gente coloca a vergonha num lugar errado, ou seja, fora de um ambiente de mudança de mentalidade, fora de um ambiente de arrependimento, a vergonha, ela nos conduz à autocondenação. E a autocondenação, ela é problemática por quê? Porque na autocondenação não tem perdão. Dentro de um ambiente de autocondenação, você não enxerga uma mudança de vida, certo? E você não aceita perdão, você também não se perdoa, e aí o que gera dentro de você? Uma apatia, um desânimo, e você acaba permanecendo no mesmo lugar. Por isso, qualquer assunto que eu falar aqui, né, apesar que eu serei bem leve, bem mais leve que eu puder ser aqui, então, mas qualquer assunto que eu falar aqui, que você identificar e que gerar um tipo de vergonha dentro de você, eu quero que você entenda assim, não importa se eu ainda tenho esses sintomas, eu vou vencê-los, né? Eu estou aqui para ser restaurada, eu não estou aqui para permanecer do jeito que eu estou. Eu quero que você diga isso para sua alma, certo? Ah, eu ainda tenho isso. Não tem problema, querida, não tem problema, né? A alegria vai ser quando você testemunhar que você se libertou disso, dessa falsa feminilidade, desse falso legado, desse, como diz Pedro, né? Desse inútil legado que foi herdado pelos seus antepassados, essa fútil herança, esse fútil legado. Então, não importa qualquer coisa que eu for falar e que você se identificar, que você perceber que a sua identidade ainda está sendo distorcida com as coisas, não se envergonhe disso. Porque a vergonha vai fazer também que você esconda isso. E aí, quando a gente esconde uma coisa que a gente deveria tratar,
a gente reforça ela na nossa vida e a gente não trata. E aí ela permanece exatamente do jeito que está. Então, 8h05, vamos começar. Né? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Aqui. Vamos lá. Então, nessa live 3, a gente vai falar sobre a perda do lugar e da autoridade e a distorção da identidade feminina. Então, vamos falar quando tudo se perdeu. Como foi dito anteriormente, né, na última live, para o cultivo e preservação do jardim, Deus atribuiu tarefas de guardiões tanto para o homem quanto para a mulher. Né? A gente falou que o homem é o guardião externo, é aquele que tem que impedir a chegada do inimigo no seu território, é aquele que tem que matar, eliminar o inimigo antes que ele chegue no seu território. E a mulher é a última linha de defesa, ela é a guardiã interna. Se o inimigo passar pelo homem, ele tem que morrer pelas mãos da mulher. Né? Contudo, no dia em que a serpente entrou no jardim, nenhum desses atributos funcionou. O macho não viu ao longe a chegada do inimigo e, quando a viu, não correu e nem lutou para expulsá-la. A fêmea não conseguiu perceber o elemento diferente do jardim, né? Porque a mulher foi dada essa capacidade de olhar além da máscara, né? A intuição feminina, a sensibilidade feminina é isso. É essa capacidade da gente perceber quando a pessoa está fingindo ser o que ela não é. Porque para um inimigo entrar na nossa casa, ele tem que se fingir de amigo. Ele tem que se fingir de alguém que quer o nosso bem. E Deus dotou a guardiã interna com a capacidade de enxergar o inimigo mesmo, independente da maquiagem que ele usa, independente da roupa que ele vista, independente da fala macia que ele dá, foi dotado a guardiã interna para perceber o inimigo. A fêmea não conseguiu perceber o elemento diferente no jardim, pois apesar de ser uma serpente, com certeza ela era diferente das outras, e quem já leu o livro de Enoque sabe que na realidade não era uma serpente, era um querubim que se disfarçou de serpente, né? Era um anjo caído que se disfarçou de serpente, então quem leu o livro de Enoque já sabe disso. E se não era nos aspectos, era nas atitudes. E nem captar as intenções malignas da cobra na conversa, e muito menos usou sua influência para silenciá-la e expulsá-la. No dia da queda, como que hipnotizados, ambos se deixaram levar pela sedução da serpente e caíram, cada um do seu jeito, talvez por motivos diferentes, mas o certo é que ambos não honraram suas atribuições, ambos abandonaram o seu chamado. E por que eu digo ambos? Porque eu sei que existe a tradição religiosa de que Adão estava lá botando o nome nos bois, enquanto Eva estava papeando com a serpente, mas a gente vai trazer o texto bíblico aqui, né, onde deixa bem claro que Adão esteve o tempo todo ao lado da Eva. Tanto que existe um livro, que eu vou ter que recomprá-lo, que eu já comprei 2 vezes, mas aí negócio de emprestar e a pessoa não devolve, que o nome do livro é O Silêncio de Adão, é do escritor Larry Crabb, além de outros 2 caras que escreveram o livro junto com ele. E ali eles falam sobre a omissão do homem diante da face da serpente, porque eles sabiam que o Adão estava, o macho, né, estava o tempo todo do lado da fêmea, e ele permaneceu no mais absoluto silêncio. Ele deixou a conversa rolar e permaneceu no mais absoluto silêncio. Então, querido, apesar da mentira, né, e isso foi uma estratégia de Satanás para jogar sobre as mulheres essa culpa que todas as mulheres carregam, né, e toda mulher, ela nem entende, ela já nasce com aquele sentimento de que ela que é errada, ou ela está toda errada, ou ela está errada em algum nível. Toda mulher tem isso. Isso é por causa dessa culpa cultural que é carregado desde que a culpa da desgraça do mundo foi o fato da mulher ter comido do fruto proibido e ter seduzido seu marido para comer, porque o cara, coitado, estava inocente, enganado, nem estava perto, e a mulher foi lá e mentiu, né? Quando na realidade a verdade é, né, o que está escrito é que eles sempre estiveram um do lado do outro, assim. Aí, Gênesis 3:13 disse o Senhor Deus à mulher:
que é isso que fizeste? É interessante notar que a palavra traduzida por fizeste é asa, que como já vimos, né, vem da palavra iaxa, é criar ou formar a partir de algo existente ou trabalhar sobre ou a partir de. Como já vimos a atribuição dada à mulher, percebemos que Deus a questiona sobre a qualidade do trabalho dela em seu marido. É como se Deus estivesse lhe perguntando: que tipo de trabalho é este que operaste nele? Lembre-se, queridas, que a mulher, dentro de Elohim, ela representa Espírito Santo. E um dos papéis de Espírito Santo é nos manter em santidade. É nos conduzir à justiça e à santidade. Então, quando Deus questionou a mulher, que foi isso que você fez, estava perguntando, você era para conduzi-lo ao êxito e não à ruína. A sua influência deveria conduzi-lo à santidade, não à rebelião. Você era para manifestar o espírito de santidade. Então, quando ele perguntou o que é isso que tu fizeste, porque aqui foi depois da mentirosa acusação de Adão, que Adão pegou e disse assim, Deus perguntou, e aí, Adão, você comeu do fruto que não é para comer? E aí, Deus, a mulher que tu me deixa, aí Deus olhou para a mulher e disse, que foi isso que você fez? Você era para ser a guardiã interna. E por quê? E quando você percebe que a serpente, ela puxou conversa, né? Quem respondeu, a serpente deixa bem claro ali no texto, se você ler, que a serpente não se direciona abertamente para a mulher, né? Ela puxa a conversa e a mulher responde, né? Mas dá a entender que a mulher responde por quê? Porque ela é a guardiã interna. A serpente pegou assim, eu já passei pela defesa dele. Eu tenho que convencê-la. Se eu convencer, a casa cai. Você pode dizer assim, por que era tão importante convencer a mulher? Porque a mulher é a guardiã do coração da família. E é do coração que procede as fontes de vida. Se aquela que deveria preservar a família em santidade conduz a família em rebelião, automaticamente vai ser muito mais fácil conduzir, fazer com que o marido também caia. E lembre-se, né, os anjos caídos, eles tentaram roubar a autoridade masculina lá na rebelião angelical, lá no céu. Quando chegou na Terra, o que eles entenderam? Que a única forma de governar a Terra não era agindo como eles agiram no céu. Eles tinham que exercer a influência na Terra dentro de um ambiente feminino. Então, eles precisavam roubar o lugar da mulher, roubar a autoridade da mulher. Eu sei que isso pode ser meio complicado para você entender, já que hoje você se vê como uma pessoa completamente sem poder, então é natural que você não consiga se ver com tanto valor assim, infelizmente, mas eu quero que você entenda que na maioria das famílias, Satanás, quando a família começa a entrar nos eixos, Satanás ele querendo começar a trabalhar na mente da mulher. Porque se ele conseguir deixar a mulher fora da beira, fica mais fácil fazer com que os outros membros da família também se percam. Por quê? Porque na Terra, a maneira de Satanás influenciar a Terra é dentro desse poder de voz que a mulher tem, desse poder de vento. E o vento, você sabe, né? Está presente em qualquer lugar. E você vai no ambiente de trabalho, né? Você pega, vamos agora falar de maneira negativa, você pega um homem fofoqueiro e uma mulher fofoqueira. É mais fácil, né? Eu que já trabalhei quase 20 anos com administração. É muito mais fácil você identificar o homem fofoqueiro, porque o homem, por ser o esplendor, por ser sempre muito visível, ele acaba dando muita bandeira de que é ele que está fazendo as tretas, do que a mulher. A mulher, por ser como o vento, você demora a perceber que é aquela criatura ali que está fazendo bafão, que está botando um contra o outro. Mas ela consegue convencer um número de pessoas de uma forma tão rápida que você fica impressionada. E você percebe que Satanás na Terra, ele trabalha dentro de um elemento, dentro da autoridade feminina. Então, para ele foi muito importante essa conversa com a mulher, tanto para destruir esse projeto de Deus, que era a família dos filhos de Deus na Terra, quanto também para conseguir governar sobre a Terra.
Vamos continuar aqui. Contudo, Deus não tratou apenas com a mulher. Leiamos o que foi dito ao homem. E ao homem disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, em fadigas comerás dela todos os dias da tua vida. Apesar de o macho ter dado a fêmea como desculpa para o seu ato, Deus ignorou a falsa justificativa e tratou a situação devidamente. Por quê? Porque ao macho foi dada a iniciativa do projeto. A ele foi explicado as diretrizes, por ele ter sido colocado no jardim antes da fêmea, ele, apesar de não ser o único, se tornara o primeiro responsável para honrar o que lhe foi ordenado. Por isso, mesmo que a mulher se desviasse, ele deveria ter permanecido na posição que lhe foi atribuído. Pois, apesar de ter um rei como seu ajudador, eu não sei se vocês lembram, que eu vou utilizar também para a mulher o termo rei, e não rainha ou princesa, porque esses termos na terra, rainha, príncipe e princesa, eles perderam a sua voz de autoridade. A única palavra que ainda detém algum grau de respeito e autoridade é a palavra rei. Quando a pessoa pensa em rainha, o que você pensa? A esposa do rei. Pensa em princesa, o que você pensa? Pensa naquelas gurias que usam aquelas roupas bonitas e vai em baile de festa para se casar com o príncipe encantado. Quando você pensa em príncipe, o que você pensa? Aquele guri que se veste de forma estilosa, participa de baile e vai casar com uma guria. Então, ninguém pensa assim em governo, em principado, em poder, em autoridade, quando estamos falando de títulos de rainha, príncipe e princesa. Só o rei ainda detém essa autoridade. Por isso que eu utilizo, né, para você entender a importância e o lugar da mulher, a palavra rei também para ela, tá? Então, pois apesar de ter um rei, no caso a mulher como seu ajudador, ele não era um vassalo que deveria obedecer prontamente a este rei. Antes, ele era um rei como ela, como eu expliquei para vocês. Homens e mulheres eram co-líderes de Deus. Deus era o rei de reis, era o senhor dos senhores. Então, Adão disse, a culpa foi da sua mulher. Deus falou, não, a culpa foi sua, porque independente daquilo que ela fez, você recebeu a sua ordem primeiro e você deveria honrar essa palavra primeiro. Você é tão responsável quanto ela por esse erro, não tem nada a ver de dizer que a culpa é só dela. Porém, nem o macho protegeu a fêmea, isso fica bem óbvio, né? Assim que a corda arrebentou, Adão acusou a própria mulher, e nem a fêmea resguardou o macho, isso também fica óbvio, que assim que caiu no conto da serpente, comeu do fruto e deu para ele também. E por causa disso, a prosperidade na bênção quádrupla lhes foi retirada e cada um foi penalizado nas tarefas que lhe foram atribuídas. Abaixo estarei elencando os efeitos da queda para ambos. Uma coisa que eu quero destacar aqui para vocês, queridos, é que apesar de que aquilo que foi levado como punição da mulher, a mulher sofreu primeiro, isso não significa que culturalmente o homem também não veio receber as mesmas punições que a mulher recebeu lá no Éden. Da mesma maneira, as punições que o homem recebeu não significa que no futuro, né, com o passar das gerações, a mulher também não sofreu os mesmos danos. Então, por exemplo, assim, uma das maldições da mulher é que a mulher se tornaria escrava do homem, certo? Ela deixaria de ser um rei e se tornaria uma escrava, não seria nem uma trabalhadora, ela seria uma escrava mesmo. E aí você percebe o quê? Que com o passar dos anos, os homens também foram escravizados por outros homens. Né? E uma outra maldição do homem, né? Que ele deveria trabalhar para viver, que antes ele trabalhava para desenvolver o seu potencial e mostrar toda a sua capacidade, porque quem sustentava ele era Deus. O homem não precisava trabalhar para viver, ele precisava trabalhar para desenvolver o jardim. Né? Trabalhar sempre trabalhou, porque Sião não é um reino de vadios. Mas antes ele trabalhava para desenvolver o jardim, para transformar o jardim mais exuberante. Aí, com a maldição, ele começou a trabalhar para viver, ou viver para trabalhar, e aquilo que ele tentava conseguir com o seu trabalho, não conseguia suprir as necessidades da família. E você vê que, com o passar dos anos, as mulheres também sofrem com isso, de ter um emprego que não consegue suprir as necessidades da família. Então, você percebe que mesmo que um tenha começado a sofrer primeiro, em algum momento da história, a parada se inverte
e a mulher sofre os danos do homem, e os homens também sofrem os danos das mulheres. Então, os efeitos da queda foram o seguinte. Só um pouquinho, deixa eu beber um pouquinho de água aqui. O macho antes, próspero, né? E a palavra prosperidade significa alguém que tem êxito, que alcança o sucesso, né? Que finaliza o seu empreendimento com resultados positivos. No seu trato com a terra, agora encontraria empecilhos para tratá-la, cardos e abrolhos, ou espinhos e ervas daninhas. Ou seja, a terra que antes se rendia facilmente ao homem, porque o homem era o rei da terra, vai começar a criar uma resistência que a gente vê até hoje, que o homem, para conseguir trabalhar na terra, ele tem que suar, ele tem que trabalhar duro, porque a terra trata o homem como seu inimigo. O sustento que antes era providenciado pelo Senhor, Gênesis 1, 29, agora seria obtido pelo próprio homem através de muito esforço. O trabalho que antes era para ser uma manifestação da sua capacidade, um meio de realização, agora teria seu propósito desvirtuado, estabelecendo assim os padrões que conhecemos hoje, que as pessoas trabalham para viver ou vivem para trabalhar, certo? Uma vez que Adão, aqui o macho e a fêmea, optaram em comer do fruto proibido, no lugar da árvore da vida, perderam a oportunidade de se tornar imortal. Dessa forma, ao morrer o espírito, o corpo também seguiria o mesmo caminho, surgindo o conhecido processo de envelhecimento que resulta na morte física. Essa é outra lenda que conta, mas você pode ler muito claramente que o que dava imortalidade para o homem era a árvore da vida. Né? Então, tinha dois frutos ali. A árvore da vida, que os tornaria imortais, porque imagina que Deus deu uma capacidade de vida do homem de 1000 anos, e essa é a verdade. O homem foi dado uma capacidade de vida de 1000 anos. E aí, depois, esse homem poderia desfrutar da árvore da vida, né? Poderia desfrutar da árvore da vida. Deixa eu ver se alguém está conversando comigo aqui na coisa, né? Não, então tá. Esse homem poderia desfrutar da árvore da vida e se tornar imortal. Só que aí eles não comeram do fruto da árvore da vida e aí mantiveram a sua bateria de 1000 anos, que a cada geração foi diminuindo, até que depois do dilúvio, Deus estabeleceu que o tempo limite de vida do ser humano seria de 120 anos, e hoje, né, as pessoas duram no máximo 80, 90 anos, isso para mulheres, e 68 a 70 para homens, certo? Mas a via de regra, né, é 120 anos assim. O propósito de governo se perde uma vez que são expulsos do seu próprio palácio, então lembra muito, né, aquele Gênesis 3, 23, 24, eles são expulsos do jardim do Éden, 2 querubins são colocados à porta do jardim para impedi-los de retornar, além dos querubins fica uma espada, né, fazendo monitoramento, vamos botar assim, uma espada flamejante, além dos querubins, para impedi-los de se aproximar novamente. Então, me lembra daquele texto de Eclesiastes que diz que teve pessoas que nascem pobres no seu reino. E aqueles, tem pessoas que nasceram pobres e se tornam reis. E aqueles que nasceram reis se tornam pobres em seu próprio reino. Isso foi o que aconteceu com o primeiro casal aqui. No caso da mulher, a antes alegre mãe de filhos, agora os teria com dores. Dores essas que seriam tanto emocionais, resultado de pressões culturais, quanto físicas. E também dores relacionais. A afeição natural pelo seu marido se tornaria uma obsessão. Um desejo de possuí-lo ou mantê-lo a qualquer custo, independente se esse custo fosse de ordem moral, espiritual, financeira ou física. A palavra para desejo, em Gênesis 3,16, que diz assim, e o seu desejo será para o teu marido e ele te governará, é teshuká,
que significa anseio, desejo e avidez. Então, a afeição natural, o amor normal, saudável, que a mulher sente pelo marido, começou a se tornar uma obsessão, ao ponto da mulher perder dignidade. Você sabe do que eu estou falando. Né? Eu conheço várias situações onde a guria não mediu escrúpulos para manter o cara na vida dela. Eu conheço mulheres que o cara queria transar com a vizinha, ela deixou para não perder o marido, que o cara queria participar daqueles negócios de swing, né, que é troca de casal, aquelas nojeira lá, e a mulher cedeu. Né? Eu conheço casos de mulheres que deixou a filha ser estuprada para não perder o casamento. Né? Estuprada pelo namorado, ou pelo padrasto, ou até pelo próprio marido. Conheço situações desse tipo, tipo, eu conheço mesmo. Né? Então, existe essa obsessão da mulher se sujeitar a toda e qualquer situação hoje para manter a qualquer custo, independente se outras vidas vão ser destruídas. Eu conheço uma situação, né, que aconteceu em Criciúma há uns 2 anos atrás, de uma mãe que foi visitar o marido na cadeia e aí queria levar drogas para ele, né, maconha. E aí, como ela sabia que ia ser revistada, ela colocou o malote de maconha na vagina da filhinha dela de 2 anos. E aí foram descobrir por quê? Porque a guria não parava de berrar de dor. Isso é a obsessão. Esse é o... E às vezes pode dizer, mas eu nunca cheguei nesse ponto. Tem certeza que você nunca fez nada para preservar um homem na sua vida? Absoluta certeza, você nunca se sujeitou a nada, nem em época de namoro, nem em época de flerte, nem em época de nada, porque isso é um problema que hoje cada uma das filhas de Eva, meu anjo, possui. Cada uma das mulheres tem que destruir essa obsessão. Existe em algum grau esse caráter, essa contaminação obsessiva no relacionamento entre homens e mulheres. E você fica pensando aí, quais foram as bobagens que você já fez? Né? Alguém está com o microfone ligado aí, né? Tá fazendo barulhinho. Vamos continuar aqui. Eu estou ouvindo. O sentido original da palavra Texucala. O que tu tá fazendo? Jogando o quê? Josi, tem que tirar o seu microfone, Anja. Tem que desconectar o microfone, peraí. Agora eu olhei. Tá, vamos lá. O sentido original da palavra Texuká, que é desejo ali, é estirar-se atrás de, ou seja, esticar-se o máximo possível para alcançar. De acordo com a Didache é um dicionário internacional do Antigo Testamento. E eu acredito que eu deixei para download esse dicionário no nosso canal do Azeite e Vinho. Né? Se ele não tiver para download, eu coloco ele novamente. Mas eu lembro que assim que a gente liberou o canal em 2020, eu deixei para download vários dicionários bíblicos para vocês poderem estar estudando a Bíblia com maior profundidade. Então, só vocês irem lá nos arquivos do canal Azeite e Vinho aqui no Telegram, que vocês vão ter esses dicionários bíblicos, assim. E é importante que vocês tenham ele para ajudar no seu estudo das Escrituras, tá bom? É dito que esse substantivo aparece apenas 3 vezes no Antigo Testamento, uma delas em Cantares de Salomão e num contexto benéfico. Acho que é o único lugar que esse desejo, né, o meu amado é meu e ele sente desejo por mim, que ele tem um conceito benéfico. Fora Cantares de Salomão, os outros 2 é complicado o conceito. As 2 referências restantes são em Gênesis 3:16 e Gênesis 4:7. Nesta última passagem, Gênesis 4 e 7,
Deus está falando com Caim e diz a ele que o pecado é como um animal agachado, ansiando apoderar-se de Caim. Aí, né, a gente percebe uma outra característica também dessa obsessão pelo texto de Isaías 4:1, que diz assim: naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmos providenciaremos nossa comida e nossas roupas, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. E eu vou dizer que o quanto eu já vi mulher entrando em relacionamento furado para não ficar com o estigma de ser solteira, não é brincadeira. Aí por que isso? Porque o homem se tornou o fruto proibido. Com o passar do tempo, aquele desejo que Eva tinha do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela transferiu isso para o homem. Então, tudo que ela desejava alcançar ao comer o fruto, com o passar das gerações, as mulheres começaram a olhar para os homens, acreditando que eles poderiam dar para ela aquilo que a mulher achou, né, a primeira mulher achou que poderia conquistar com o fruto proibido. Porque diz lá, né, visto que o fruto era agradável para trazer entendimento. E aí, quando você vai olhar essa palavra no hebraico, significa assim, ó, a mulher acreditou que ao comer do fruto, ela teria uma ampliação da sua inteligência, ao ponto que ela conseguiria ter êxito em todas as áreas da sua vida. E quantas mulheres que você conhece que acreditam que enquanto elas não têm um homem na vida dela, a vida delas não tem êxito e sucesso nenhum. Eu lembro uma vez uma guria que começou a se relacionar com um rapaz e ela realmente acreditava que o relacionamento com ele tornou ela mais forte. Só que o menino era um pirralho, ele não estava preparado para relacionamento. Ela teve que ser madura pelos dois. Mas ela acreditava que ele era a mesma coisa que a mulher, quando olhou para o fruto, né, caindo no conto da serpente, acreditou que o fruto ia dar para ela um poder supremo. Tem mulheres que hoje, né, o seu desejo, ou seja, o desejo que você teve pelo fruto proibido, você vai ter pelo seu marido, por um homem. E aí este homem, por causa dessa sua obsessão por ele, vai exercer governo sobre você. E aí você percebe isso muito claramente nas mulheres hoje, né, que elas se sentem respaldadas quando tem um homem. Muitas vezes eu já cansei de versículo de outras mulheres ridicularizando outras mulheres porque estão solteiras, né? As casadas ridicularizando as solteiras porque elas se acham superiores. Por quê? Porque o marido é o fruto proibido, o marido é a árvore do conhecimento do bem e do mal, o marido é aquele que traz o respaldo para elas. Então elas se julgam mais espertas, mais inteligentes, mais conquistadoras, mais prósperas, com maior nível de êxito, porque elas estão casadas. Aí tu vai olhar para a vida da solteira, a solteira tem muito mais obras da vida do que a casada, mas a casada se acha melhor do que ela, porque está casada e ela está solteira. Quantas mulheres que eu vi que permaneceram em relacionamentos abusivos, né, abusivos mesmo, e não se divorciaram para não ficar com a fama de desquitada, para não perder o status de casada. Isso tudo, amor, é a obsessão. É transformar o homem e nesse objeto de poder, de aumento, de prosperidade e inteligência. E isso é uma coisa que precisa quebrar, porque a única forma de restabelecer um relacionamento saudável com o homem é tirar o homem desse lugar de ídolo na sua vida. É tirar o homem desse lugar de idolatria e colocar ele no lugar de parceiro, no lugar saudável que ele tem que ocupar. Vamos continuar aqui. A relação igualitária se perde, estabelecendo uma hierarquia que antes não existia. E aquela que tinha voz, influência, deixa de ter. E o rei se torna escravo. Continuando a explicação da Didátia a respeito do desejo, o mesmo diz que na passagem anterior, Deus diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará.
Obviamente, isso não é o fortalecimento nem a deformação de uma hierarquia pré-existente entre o sexo, pois não há menção de nenhuma hierarquia antes da queda. Na passagem de Gênesis, a referência ao desejo ocorre num contexto de pecado e juízo. Porque aqui o texto de Eclesiastes que eu estava citando, né? Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês. Deixa eu só abrir o vídeo aqui para poder compartilhar a tela aqui para vocês. Que eu quero reforçar um pouco mais esse conceito aqui dessa obsessão, porque esse é o ponto que mais pega. E por que eu digo que é um dos pontos que mais pega? Porque as mulheres estimulam outras mulheres a serem obsessivas. Estimulam outras mulheres, até ensinam técnica de como ter essa obsessão. Vídeo pausado. Espera aí. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês, ok? Peraí, não está aparecendo o que eu quero. Deixa eu parar o compartilhamento aqui. O vídeo ainda não está aparecendo o que eu quero. Peraí um instantinho. Oh, mãe. Eu quero que apareça o vídeo. Engraçado, a gente faz os testes, estava tudo ok, agora não está aparecendo o vídeo. Deixa eu fechar aqui de novo, deixa eu clicar aqui dentro. Aqui, agora acho que vai aparecer o que eu quero. So I did that stupid fucking trend where you put your phone in your back. Vocês estão assistindo? Não sei por que dividiu a tela desse jeito aqui. Nobody looked at my ass. Even though it's really juicy. Nobody looked at it. I have never been so broken. Então, o que você vê aqui? A guria ela fez um desafio do TikTok de que ela deveria colocar como é que se diz? Ela deveria ligar a câmera do celular e colocar no bolso de trás para reparar quem olharia para a bunda dela. Basicamente, a história é essa. E aí, o que aconteceu com essa criatura? Ninguém olhou para a bunda dela. E aí, o que aconteceu? Ela falou que nunca se sentiu tão destruída, porque ninguém olhou para a bunda dela. Ela nunca se sentiu tão quebrada, tão destruída, por não ter nenhuma homem. Ela foi num estabelecimento comercial e passou ali e percebeu, e ela disse, eu sou tão gostosa, e ninguém olhou para minha bunda. E ela falou que nunca se sentiu tão destruída. E isso é um aspecto da obsessão, queridos. Isso é um aspecto que a sua identidade hoje foi distorcida para se ver como um entretenimento sexual, ao ponto de você, quando não atrai, né, o desejo sexual de outros homens, você fica com baixa autoestima. E isso foi a distorção e a perda da sua identidade quando surgiu Eva.
né? E vamos continuar aqui. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E deu ao homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Ao ter seu nome trocado por seu marido, a mulher perde sua identidade de filha de Elohim e adota a identidade que seu marido estabeleceu para ela, a mãe de todos os viventes. Entretanto, é importante destacar que a maternidade aqui ela não é benéfica, mas prisional. Depois desse dia, e durante muitos milênios, e isso é uma realidade ainda em alguns países do mundo, cada mulher na Terra apenas foi valorizada pela sua capacidade de gerar filhos. Quem era estéril era marginalizado. Então, deixa eu explicar aqui essa questão da troca de nome. Eu acredito que os únicos que mantêm o entendimento correto da importância do nome são os asiáticos, principalmente os judeus e os chineses. Que é o que acontece? O nome, querido, ele é importante porque ele gera a identidade. Quando você estabelece um nome na vida de um filho ou na vida de um animal, você está estabelecendo a identidade, o que ele vai ser. Quando Deus disse na punição que o homem se tornaria o governante da mulher, o homem entendeu que a única maneira de governar sobre a sua esposa é trocando o propósito e a identidade dela. Antes, ela era Adão, assim como ele era. Ele era Ishi, o homem, e ela era Aisha, a mulher. E aí você pode dizer, mas por que ele trocou o nome dela? Porque quem estabelece a identidade governa sobre aquele que teve a sua identidade estabelecida. É assim que os pais governam sobre os filhos. Por quê? Porque a identidade do filho, quem deu foi o pai. Então, por que Deus criou todos os animais, mas não deu nome para eles? Disse para o macho e para a fêmea, o nome que vocês colocarem tá bom. Ele poderia ter dito, isso aqui é o cavalo, isso aqui é o boi, isso aqui é o cachorro, aquilo ali é o dragão, aquilo ali é o dinossauro. Por que Deus criou os animais, mas não deu nome? Porque ele queria estabelecer a autoridade do homem sobre a terra. Então diz, você vai dizer para eles quem eles são e o que eles irão fazer e como eles irão viver a sua vida. Então Adão, o macho, ele tinha esse entendimento que ao estabelecer a identidade, ele definia propósito. E se ele definia propósito, ele também estabelecia governo. Então ele trocou o nome da esposa, ela deixou de ser Adão como ele, passou a ser Eva e disse assim, você é Eva por quê? Porque você é a mãe de todos os viventes. E o que você percebe ao longo da história? Que as mulheres eram valorizadas apenas pela sua capacidade de gerar filhos. Durante milênios foi assim. A gente conhece a história da Ana, não é? Que ela vivia sendo marginalizada porque ela não tinha filhos e ela era estéril. Né? Não sei se vocês entendem a cultura grega. Na cultura da Grécia, os homens poderiam se relacionar sexualmente entre si, mas quando chegasse a idade dos 20 aos 25 anos, eles deveriam casar com mulheres para gerar descendência, ou seja, e aí depois de botar um filho no mundo, eles poderiam voltar para o relacionamento homossexual deles. Por quê? Porque a mulher só servia para gerar filho. Ela é Eva, o propósito da vida dela é gerar filho e acabou. Não gera filho, não tem serventia. Isso foi o propósito que o marido estabeleceu. Você serve para me dar descendência. Tu não está me dando descendência, então eu vou arrumar uma segunda mulher para me dar descendência. E aí, com o passar do tempo, não servia mais qualquer descendência. Tinha que ser homem. Né? Quantas mulheres, princesas que tiveram a sua vida completamente perturbada, que foram depostas dos seus cargos. A gente vê, acho que na história da Inglaterra, né, que teve até a história da Ana Bolena, uma outra, vários casos lá daquele cara que teve 6 esposas e tudo
estava em torno do fato de não conseguirem gerar uma descendência masculina para o cara. E aí as mulheres ficavam naquela disputa entre si para ver quem ia dar um filho macho, né? um cara macho para ela. Então, aqui, a maternidade, que era para ser um momento alegre, que era para ser um momento divertido, se tornou um suplício. Eu fico imaginando a pressão cultural que as mulheres não só têm. Eu vejo isso hoje. Tem mulher que teve um caso que a gente cuidou alguns anos atrás, de uma guria que ela acabou se masculinizando, literalmente, porque ela se descobriu estéril. Então, como ela era menos mulher, porque ela não era fértil, então ela preferiu se masculinizar e se relacionar com outra mulher, porque ela se sentia menos mulher. E por que ela se sentia menos mulher? Porque ela estava sob o jugo de Eva, esse nome que se tornou maldito. Uma vez que é necessária a relação sexual para a concepção, com o passar do tempo, a mulher não apenas foi valorizada pela sua fertilidade, mas também pela sua capacidade de ser um entretenimento sexual. Até hoje, as mulheres acreditam que a sua autoestima pode ser definida pela sua capacidade de gerar interesse sexual em outros, e a gente já viu o vídeo. Então, como a concepção está ligada ao sexo, naturalmente, acabaram desenvolvendo também aquela visão de que a mulher precisa ser um entretenimento sexual. E aí, como é que você é educada? Você é educada para ser sensual. Você é educada para atrair a atenção de homens. Por quê? Porque é isso que, como mulher, você serve. Você serve para gerar filhos, e no interlúdio de gerar filhos, você serve para ser um entretenimento sexual. E aí, com o passar do tempo, a mulher começou a usar o sexo como uma moeda de troca. Ah, você quer sexo? Então eu quero isso. Você quer sexo? Então eu quero aquilo. Você quer sexo? Então eu quero aquilo outro. Ah, se você não fizer isso para mim, então você vai dormir no sofá. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a autoestima, você começou a definir a sua autoestima. Quantas vezes, você lembra na adolescência, que as gurias mais populares da escola, né, do seu ensino médio lá, eram as gurias que todos os gurias queriam ficar, e aí você se sentiu um patinho feio porque não tinha nenhum garoto dando em cima de você? Isso é a maldição de Eva. Por quê? Porque ao invés de você ser valorizada como alguém, você começou a ser valorizada como um pedaço de carne, como peito e bunda. E nada mais. E você começou a aceitar essa imposição sobre você. Ah, eu deveria ter mais peito. Por quê? Porque o homem gosta de peito. O homem gosta de cabelo comprido, então não posso cortar meu cabelo. Ah, não sei o quê, e começou a vir tudo aí. Aí, o que acontece? A filha, a mãe ensina isso para a filha, aí essa menina cresce, tem outra filha que ensina isso para a filha, e aí depois fica aí as feministas berrando que os homens não a respeitam e não a valorizam. Não, o problema começou com aquela mulher, lá no Éden. Ela saiu do seu lugar, ela aceitou uma identidade que o marido estabeleceu para ela, e hoje você olha e se trata como um entretenimento sexual. Isso não é mais culpa dos homens. Né? Não estou aqui defendendo o homem, que a gente sabe que... Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu entendo que mau caratismo não tem gênero. Né? E existem mulheres que não valem um arroz. Né? Arroz é uma coisa gostosa, que não vale um jiló, um radiche. E existem homens que não valem nada também, porque o mau caratismo não tem gênero. Então, mas eu quero deixar claro que antes de qualquer pessoa, seja homem, seja mulher, respeitar você, você vai ter que sair desse lugar de achar que a sua autoestima, que o seu valor está definido pela sua capacidade de ser gostosa.
pela sua capacidade de ser um entretenimento sexual, da sua capacidade de ser uma geisha. Quanto mais sensual você for, mais legal você é. Por quê? Porque aí aquela coisa legal que é dentro da relação entre marido e mulher, ela se perde, porque aí dentro da sensualidade você quer ser sensual para todo mundo, não só para aquele que é seu. Você quer atrair a atenção de todo mundo, não só daquele que é unicamente seu. E aí aquilo que era para ser só dele, como está lá em Provérbios 5, acaba sendo uma fonte de poço que todo mundo bebe aquela água ali. Nem que seja aquele sorriso que era para ser só para o cara, aquele sorriso já foi distribuído desde os 13 anos de idade para um monte de outros caras. Por quê? Porque começou o que da maternidade começou a ter uma visão de que a sua autoestima precisa também estar relacionada a ser um entretenimento sexual. O sofrimento que antes era uma punição, porque eu quero deixar bem claro, eu gosto da versão da Corrigida e Fiel, que a Corrigida e Fiel ela separa bem, ela fala sobre 2 sofrimentos. Eu vou voltar aqui para vocês lerem de novo comigo. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor. Então aqui está falando de uma vida cercada pelo sofrimento. E além de viver uma vida cercada pelo sofrimento, ela ainda teria dor quando desse luz a filhos. Então, aqui está falando sobre uma vida completa de sofrimento, antes, durante e depois da gestação. E você sabe disso. Qual é a principal frase que define a mulher? Que mulher nasceu para sofrer. Não é isso que é dito? Ai, nossa, mulher sofre, né? Como mulher sofre? Como mulher sofre? Por que como mulher sofre? Porque eu multiplicarei grandemente a tua dor. E além da tua dor, na tua conceição ou na tua gestação, com dor dará luz a filhos. Então, o sofrimento que antes era uma punição, com o passar das gerações, começou a ser tratado como uma característica do universo e identidade femininos. A mulher sofre. Com isso, cada mulher na Terra adotou a tristeza, a amargura e o coitadismo como uma norma para a sua vida, chamando a idolatria pelo sofrimento como a sensibilidade ou fragilidade feminina. O que aconteceu? O sofrimento se tornou uma característica tão profunda na vida da mulher que a mulher começou a se ver como a eterna coitada. Lembra que eu expliquei para você o significado de coitadismo? Coitada é aquilo, é aquela pessoa que sofreu uma perda, um dano, um tipo de aflição, e que hoje ela exige ou espera que os outros sempre tenham compaixão dela. E aí você percebe esse comportamento de coitada. Por quê? Porque quando a mulher está passando por uma situação aflitiva, ela não luta para resolver essa situação. Ela simplesmente se joga no chão, chora e deixa para lá. E por que ela não luta? Porque dentro dela ela acredita que sofrer faz parte do universo feminino. Então, uma crise no casamento, uma crise em relacionamento com o filho, relação entre irmãos, está sendo destratada no trabalho, seja qual for, é um sofrimento? É. Você vai ver aquela mulher aceitando de boa. Você vai ver ela até tomando algumas medidas paliativas, né? Mas você não consegue olhar para ela e ver que ela está olhando para aquela situação e dizer assim, ó, eu não mereço passar por isso. Tanto que você pensa, qual é a mulher que é mais chamada de guerreira? Quando você pensa numa mulher guerreira, qual é? É aquela que está apanhando, sofrendo, mas ela continua fazendo as coisas, não é verdade? Não é essa a tua percepção de mulher guerreira? Agora, quando você pensa qual é a sua percepção de um homem guerreiro? Não é aquele cara que luta, não desiste, que vence? Percebe a perspectiva, como é diferenciada? A mulher guerreira é aquela que apanha, mas continua com sorriso no rosto e continua vivenciando aquela dor dia após dia, mas não se suicida. Vamos botar assim. E o homem guerreiro não. É aquele que mesmo diante da dificuldade não desistiu e deu a volta por cima. Por que você tem essa visão? Porque a mulher sofre.
Por quê? Porque se acostumou a tratar o sofrimento como norma da vida do universo feminino. Então, qual é a sua visão de ser guerreira? Nossa, né? Eu lembro de às vezes, conversar com algumas mulheres, a dificuldade que às vezes você tem para ministrar para as mulheres, dizer assim, ó, você não deve aceitar essa realidade na sua vida. E ela, não, eu sei que Deus tem o melhor para mim, Chaya, né? Ou Cleide, quem me chama de Cleide ainda. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Sim, e é por você saber que Deus tem o melhor para você, que você tem que tratar essa realidade como algo errado, como algo que você não merece continuar vivenciando essa realidade. Aí a pessoa, eu sei que Deus não quer, mas fazer o quê, né? Mas pelo menos Deus nos dá força para continuar. E você vê aquele comportamento completamente apático, desistido, coitada. E aí, se você pressiona muito essa mulher para tomar uma postura de sangue no olho, ela acaba ficando ressentida com você, porque na cabeça dela você está exigindo muito dela. Por quê? Porque ela é uma coitada. E aí você fica exigindo que ela lute, que ela destrua essa realidade de opressão. Não! Você tem que ter pena dela. E ela começa, aí ela chora para você, ela faz chantagem emocional, ou ela para de falar contigo. Já cansei de passar por isso, de às vezes estar discipulando mulheres e de repente a guria parar de falar comigo por uma semana, um mês, um ano, porque eu pressionei ela a se tornar uma guerreira do Senhor, e na cabeça dela eu deveria ter dó dela, eu deveria ter compaixão dela, eu deveria aceitar que ela é uma coitada. Cansei de lidar com essas situações nesses 20 anos de aconselhamento e discipulado, de às vezes você demorar a obter um resultado com a mulher, porque a mulher tratou o sofrimento como uma identidade, tratou mulher sofre como uma característica da personalidade dela, de tal maneira que ela não consegue se ver uma vida onde ela venceu o sofrimento. Ela sempre trata o sofrimento como algo que ela nem sabe se merece passar, mas fazer o quê? Mulher nasceu para sofrer. Tem vezes que você vai perguntando, tá, mas de onde foi que tu tirou isso? Eu não sei, só sei que a minha avó sofreu, a minha mãe sofreu, e mulher nasceu para sofrer, então fazer o quê? E aí, essa visão distorcida de tratar o sofrimento como uma identidade, meus amores, o que ela faz? Ela conduz você, sem perceber, a estar ressentida com Deus. Por quê? Porque você começa assim, por que Deus me colocou no mundo se é só para eu levar na cara, eu sou algum prego para só tomar na cabeça? E aí, você percebe uma incredulidade em relação a orar e acreditar que Deus vai escutar. Por quê? Porque a mulher, por não conseguir se ver fora de uma realidade de sofrimento, ela também não acredita que Deus quer tirar ela dessa realidade de sofrimento. Então, ela até ora, porque as pessoas mandaram, mas ela não acredita na mudança. E tem algum nível que ela diz assim, ela faz provas infantis com Deus, que é do tipo assim, eu vou esperar, eu não vou me mover em nada, eu não vou me posicionar em fé, eu não vou crer. Então, se Deus realmente quiser a mudança da minha vida, Deus vai agir sem mim. E ao contrário do que é dito, as Escrituras deixam bem claro que nós somos cooperadores de Deus. Precisa eu e Deus trabalharmos em conjunto para a mudança da realidade da minha vida. Não basta só que Deus trabalhe por mim. Eu também tenho que trabalhar por mim. Né? Como diz lá em João 4, acredito eu, o reino de Deus é tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Então, a mulher, ela fica sempre assim, não, se realmente eu não mereço sofrimento, dentro do ambiente da coitadice, ela sempre vai acabar transferindo a responsabilidade para outra pessoa e esperando que outra pessoa faça. É onde vem as acusações. Eu não estou conseguindo fazer isso porque o meu pai não ajuda, o meu irmão não ajuda, o marido não ajuda. Começa acusando algum tipo de homem, ou a presença do homem, ou a ausência do homem, porque eu não tive pai, porque eu não tive um marido presente, porque eu sou filha única e não tive irmãos, e aí
Quando não tem homens para acusar, ela acaba, então, dizendo que o problema da fragilidade dela é a culpa da mãe dela, que não educou ela direito, e aí ela se volta atacando outras mulheres. Mas ela não consegue perceber que o problema está pelo fato de ela idolatrar o sofrimento, de ela não conseguir se ver dentro de uma realidade onde o sofrimento é a norma, ao invés de a vitória ser a norma na vida dela. Por quê? Porque multiplicarei grandemente a tua dor. A perda da voz de autoridade deixou as mulheres inseguras. A insegurança é que trouxe a fraqueza. E aí começou com uma fraqueza na alma, passou por uma fraqueza no espírito, e hoje em dia a fraqueza física das mulheres serem mais fracas fisicamente do que o homem. E eu digo que essa fraqueza física ela é uma coisa de condicionamento mental, porque todo mundo já sabe que diante de perigo, a mulher apresenta uma força física que ninguém espera. A gente conhece situações de uma vez que a gente conhece aquela história de um carro que atropelou o bebê de uma moça, e aí ela, no desespero de salvar o filho que estava preso debaixo da roda, ela pegou e levantou o carro e tirou o filho dela dali. E a gente viu uma outra situação de uma moça que, quando o filho estava para ser atropelado também, ela empurrou o carro e o carro desviou e não pegou o filho. Então, você percebe que essa força física da mulher, essa fraqueza física da mulher, ela está no condicionamento da mente. A mulher se tornou fraca. Um motivo foi para seduzir o homem, né, para gerar aquele conceito do macho alfa, o cara protetor, e aí ela foi ensinada pela mãe dela a se fingir de mais coitada, de se fingir de fraca, de ser a donzela na torre, para vir o príncipe no cavalo branco salvar ela. Um pouco desse comportamento de fragilidade é uma metodologia de sedução e engano para homem, né? Mas com o passar do tempo a mulher começou a se ver, né? Lógico, ela é o alvo do sofrimento, ela vai se ver forte? Não vai se ver forte. Então, e isso foi essa perda de autoridade, trouxe fraqueza. A fraqueza gerou apatia e o comodismo, que a gente já falou bastante aqui. Entretanto, este comodismo vem carregado de sérios problemas, colapsos emocionais, né? Nós sabemos que as mulheres, elas são as campeãs em índices de depressão e colapsos nervoso, né? A indústria farmacêutica ganha uma grana com a mulherada com Rivotril, diazepam e afins. Por quê? Porque quando você perde a sua autoridade, você se sente insegura. E essa insegurança, ela desequilibra você emocionalmente ao ponto de que você tem medo de um barulho de uma árvore na rua, de uma folha da árvore batendo na janela. Foi a perda da autoridade também que transformou aquela que nasceu para ser uma ajudadora em ajudantes. Porque elas começaram a se tratar tão irrelevantes, né? A mulher começou a se ver como uma figura tão irrelevante que ela falou assim, no máximo eu vou quebrar o galho ali, vou ser o estagiário dele, a Severina dele, eu não vou ser um rei que serve outro rei. Foi a perda, a visão de que ela também é uma autoridade que fez com que hoje a mulher se sinta muito mais confortável, deixando todo o serviço mais pesado mentalmente e executoramente na mão do homem, executivamente, corrigindo, na mão do homem, do que ela assumir a liderança ao lado do marido ou qualquer outro projeto que ela está desenvolvendo com uma outra pessoa masculina, né? Então, ela começou a se tornar ajudante por causa disso, né? E o ajudante, pensa numa oficina mecânica. Existe o mecânico, que é o que trabalha mais, e o ajudante que auxilia ele, né? Se fosse dentro de um ambiente correto, seriam 2 mecânicos. No ambiente incorreto, existe um mecânico e um auxiliar de mecânico. E o auxiliar de mecânico, ele faz tudo o que o mecânico manda.
Ele faz tudo o que o mecânico diz, mas ele não pensa junto, ele não soma junto, ele não fica na parte mais opressiva que é a liderança, porque eu quero dizer para vocês, querido, a liderança, ela é cansativa, porque é muito fácil você seguir uma rota quando já está pronto, você pegar e executar uma tarefa. Agora, criar a rota, que é o papel da liderança, isso é uma coisa cansativa. E Deus deixou bem claro que o homem, o macho sozinho, não dá conta da liderança. Precisa ser dois. Precisa ser dois criando rotas. Não apenas um criando rota e o outro ajudando na execução. Porque depois que o processo está pronto, é fácil seguir. Dá trabalho, obviamente, a execução é cansativa, ninguém está tirando o mérito da execução, mas pensar juntos em qual caminho seguir, e Deus deixou bem claro, o homem, o macho, não dá conta de fazer isso sozinho. Precisa de um ajudador. A culpa pela perda de autoridade, isso a religião reforça toda a vida, porque a religião culpa a mulher até hoje pela queda da humanidade, né? Quando na realidade o erro foi dos dois, não foi só de um. Pela perda de autoridade é outra da característica da mulher pós-queda. A mulher sempre se sente culpada ou errada em algum nível por qualquer motivo. É muito fácil para você aceitar as culpas. E aí, quando você não aceita a culpa, você fica em dois extremos, né? Então, para lidar com essa culpa, ela ou costuma ceder fácil às exigências, sabe? Aquela dificuldade de dizer não, aquela dificuldade de pôr limites, aquela dificuldade de pegar e passar por ruim, sabe? De você pegar e, não vou fazer, não vou ceder, não, você está errado. E aí você se sente culpada porque a pessoa virou a cara para você, porque ela ficou chateada contigo. Sabe o que é isso? É culpa. E aí, ou você se torna aquela pessoa que não sabe dizer não, que cede fácil a todas as exigências, por mais absurdas que sejam, ou você entra no outro extremo de não assumir responsabilidade por nada. E aí você fica naquela vida que tudo é culpa de alguém. E tanto o ceder a tudo, quanto não assumir responsabilidade nenhuma, está dentro de um ambiente de culpa, de autocondenação. A autocondenação vai levar você a fugir para esses dois extremos. Ou você vai ser aquela pessoa que não sabe dizer não, que não sabe impor um limite, que tem medo de magoar as pessoas, e aí magoa por quê? Porque você disse não. Mas na cabeça daquela que se culpa, dizer não é ofensivo, dizer não é machucador. Ou você vai para outro extremo, a autocondenação, ela vai te conduzir àquele extremo de a culpa não é sua. E se foi sua, a pessoa fez... Sabe aquele negócio? Eu errei, mas eu não errei sozinha. E aí a tendência do outro extremo é que você minimiza os seus erros. E aí você pode perceber que em algum momento você se comportou das duas maneiras. Você tem, dependendo da situação, você cede fácil, não tem limites, e dependendo de outra situação, você não assume que você faz de errado e acaba dizendo que você pode até ter errado, mas quem errou foi a outra pessoa. E a gente está finalizando, né? A gente está sempre finalizando mais ou menos no horário aqui que estava. Deixa eu tirar aqui para o compartilhamento. Então, todas essas questões, e a gente poderia falar muito outras, né? Hoje, a dificuldade que a mulher tem de ser uma empreendedora, né? E quando eu falo de empreendedora, é projeto mesmo. Qualquer projeto. Pensa aí num sonho que você desistiu. E isso é por quê? Por causa desse lugar de insignificância que hoje você tem. Que aí você, eu até vou fazer, mas alguém tem que me ajudar, porque sozinha, é óbvio, querido, no reino a gente trabalha em unidade, você nunca vai estar exatamente sozinho para fazer as coisas, mas você não consegue se ver com capacidade para nada. Quantos sentimentos de burrice, de incapacidade, né, se tem? Por causa do quê? Por causa desse lugar de perda de autoridade. Né? Quantos sonhos, quantos projetos abortados,
né, e foram abortados por você, não chegou a nem... Satanás não teve nem tempo de levantar uma pessoa para fazer você desistir. Você mesmo já falou assim, isso não é para mim. Oi. É que você fez assim com a mão? Achei que você estava falando comigo. Então, isso não é para mim. Isso não é o que eu preciso. Melhor eu ir para um caminho mais cômodo, um caminho mais invisível, um caminho mais discreto, que vai que eu me destaque e aí não dá certo. E aí você já olha para você acreditando que você irá fracassar. Não há isso no seu coração? Esse sentimento de que você irá fracassar? De que qualquer coisa que você empreenda, você irá fracassar? Que você não irá prosperar em nada? Por quê? Porque a mulher sofre. E a ruína faz parte da vida do sofrimento da mulher. Então, amadas, a live de hoje, ela tem esse objetivo, de levar você, né? Eu vou deixar esse PowerPoint disponível para vocês poderem estar lendo outro dia, né? Acredito que até amanhã eu já vou estar com as lives aqui upadas no YouTube para você assistir depois, mas eu queria finalizar com isso para que quando acontecesse o nosso retiro, a gente viesse a trabalhar nessas coisas, né? Para eu não queria ter que falar tudo isso, porque senão não ia dar tempo da gente chegar lá no retiro e começar a fazer você recuperar a sua autoestima, a fazer você recuperar a sua força, a te ajudar a parar de se enxergar dentro desse lugar de insucesso, de ruína, de derrota, para que você possa se tornar a mulher exuberante que Deus sempre planejou que você fosse. Então, eu aguardo vocês, né? A gente está aqui. Se alguém quiser conversar comigo sobre alguma coisa, me procure, certo? Que o pessoal sabe que eu posso até demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. E beijo, queridas, e muito obrigada por ter participado comigo mais uma vez dessa live. Desculpa por ter transferido para hoje, tá bom? Deus abençoe vocês.